Oi pessoal, tudo bom? Vamos continuar o mês de agosto, falando sobre gerenciamento de projetos e nesse vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os 5 elementos básicos de um projeto, né? Vamos a eles. Um projeto tem por elementos básicos o escopo, os custos, o prazo, os riscos e a qualidade. Outros autores, o próprio PMBOK do PMI, também agregam aí os mais dois elementos, comunicação e pessoas. Todavia, eu vou abraçar a causa dessa leitura mais clássica, visto que eu entendo, eu prefiro perceber que a comunicação às pessoas, assim como outros elementos como liderança, negociação, habilidades humanas, enfim, elas estarão intrínsecas aí a essa leitura mais clássica dos elementos que vão compor um projeto. O que é então o escopo? Como está no nosso material, quando compreendemos a necessidade do cliente e definimos o que precisa ser feito, construído, montado, e mais, quando conseguimos delinear com clareza qual o propósito desta entrega, podemos então afirmar que conhecemos o escopo do projeto. Vejam só, a gente tem aí uma leitura bisurada que pode nos afirmar que o escopo nada mais é do que a definição propriamente dita do que vai ser feito, que produto, que serviço vai ser construído, feito, e a necessidade dessa feitura, desse trabalho. Isso é o escopo. É importante frisar que quanto mais claro e simples é o escopo, mais a gente vai perceber que o propósito também é extremamente natural e simples de ser percebido. E isso promove um ganho de patrocínio, né, de apoio, vamos dizer assim, por parte de patrocinadores, compreensão por parte de clientes. Vocês devem se recordar que a gente falava bastante sobre a distância entre expectativa e necessidade. Falamos sobre isso no primeiro vídeo. Né? Quanto mais simples é o escopo, mais fácil de equacionar essa distância entre a necessidade e a expectativa, né, de entrega. Então, temos aí um elemento inicial, ou a ideia inicial, que vai ser o mote, né, que vai ser a grande chave inicial, gatilho para o planejamento do projeto. Seguindo, nós temos os custos. Muitos são os gerentes de projeto que afirmam que os custos são, dos 5 elementos clássicos, o principal elemento. Eu discordo em parte, na medida em que, se o escopo for mal definido, muito provavelmente esses custos também serão mal estimados. Então vamos ler o que está aqui no material. Ao estruturarmos nosso escopo, nos é viável dimensionar financeiramente cada etapa, precificando cada recurso envolvido, pessoas, tecnologia, infraestrutura, passando por fornecedores, tributos. Assim, vamos fazer um valor global, subdividindo de maneira física e financeira em um fluxo cronológico contingenciado e inteligente, né, quanto à gestão desses recursos. Vejam, aqui significa dizer que eu preciso monetizar tudo o que existe para que seja executado esse trabalho, esse projeto. Desde as horas dos nossos recursos humanos até a estrutura que esses recursos humanos precisam para trabalhar. Infraestrutura lógica, física, infraestrutura administrativa, não é? Enfim, a gestão tributária, né? Quais são os tributos oriundos aí desse período de trabalho, os custos com contratos junto a fornecedores, aquisição de insumos, outros, além
e vão compreender, vão somar a infraestrutura. Então nós temos aí os custos tangíveis monetizados, mas poderemos agregar também os custos não monetários, como por exemplo os custos psicológicos. Vamos exemplificar. Imaginemos que uma equipe não está motivada ou que um determinado líder de uma equipe, dentro de uma fase do projeto, pratica assédio moral, fazendo com que a sua equipe perca o engajamento e até, quem sabe, abandone o barco no decorrer desse projeto. Isso vai gerar um prejuízo financeiro significativo, porque vai afetar o cronograma, né? Vai afetar o prazo, que é o próximo elemento que nós vamos trabalhar. Então, isso é um ponto muito crucial a ser percebido. E nem todas as empresas, as consultorias de projeto abraçam de maneira plena esse outro custo, um custo não monetizado diretamente, de forma tangível, mas um custo que vai gerar, sim, impacto financeiro. Então, está claro para vocês. Os custos são o aporte global, né, financeiro, que vai viabilizar a execução, que é necessário à execução com a conclusão, com a entrega, tá, de um projeto. Tá bom? Importante só frisar, nesse mesmo slide a gente tem aí a expressão fluxo cronológico. O fluxo cronológico é justamente o nosso prazo. Quanto tempo dura esse projeto? 2 anos, 3 meses, 30 anos? Quanto tempo durou a construção de uma pirâmide do Egito? Salvo não me engano, quase 60 anos. É um grande projeto. Quanto tempo durou a construção da usina de Itaipu? Quase 10 anos. Quanto tempo dura a pós-graduação que você faz? É um mestrado, 2 anos? É um doutorado, 4 anos? É uma graduação, 4, 5 anos, sei lá. Quanto tempo você vai dedicar a esse projeto? Esse prazo, ele vai se subdividir em mais, pelo menos 2 variáveis importantes. Quais são elas? O ciclo de vida e depois as 5 fases processuais que compõem o prazo, que serão justamente em sequência, nessa ordem, temas dos nossos 2 outros vídeos do mês de agosto. Mas vamos ler um pouquinho o que está aqui na nossa lâmina, porque é sempre importante a gente ter essa referência. O prazo é a régua de tempo com a qual vamos trabalhar. Precisa estar muito bem definida, contingenciada, a partir de uma profunda análise de cenários, estudos de probabilidade e, claro, vivência, já que a experiência fará extrema diferença sempre. Descrevê-la em marcos, essa régua do tempo, subdividida em etapas, em marcos, é fundamental. A capacidade de gerência e controle necessárias à excelência das atividades e segmento do planejamento, visto que todo o projeto tem um ciclo de vida. Vamos lembrar a definição de projeto que vimos no primeiro vídeo: o empreendimento de um esforço temporário que visa a criação, construção de um produto ou um serviço únicos. Então começa aí, termina. Lembrando aquele dito coloquial aí de mercado: projeto bom é projeto que termina, não que acaba. Porque é sinonimizado que projeto que acaba é projeto que foi interrompido, é projeto que teve verba suspensa, é projeto que teve escopo mal definido, até porque o próprio escopo pode sofrer uma dinâmica evolução ao longo do prazo. Imaginem só, valores novos, necessidades novas que vão sendo percebidas na medida em que aquele produto é construído. Acontece muito na construção civil, não é? Então, o prazo é essa linha do tempo que precisa ser contingenciada. E quando se fala em contingência, se fala em risco. Não é? O que é uma contingência, senão possibilidade de haver alguma mudança, algum fator ambiental, externo ou interno,
que gere uma necessidade de ajuste no seu prazo, nos seus custos. Então, é obrigação do gestor de projetos mapear todos esses riscos, essas variáveis. É como está aqui, ó. No prazo, a gente tem a terceira linha aqui, ó, contingenciada a partir de uma profunda análise de cenários e estudos de probabilidade. Quais são os cenários possíveis e qual a probabilidade destes cenários que estejam fora do planejamento, do que nós esperamos, se materializarem. Vejam o que consta na lâmina relativa a esse elemento. Não existem perfeitas condições de temperatura e pressão, né? Abre aspas aí e fecha aspas, na gestão de projetos, visto que são muitas as variáveis incontroláveis. Estas variáveis precisam ser medidas, traduzidas em causa e efeito. E para cada uma dessas causas é fundamental a definição de ações preventivas, preditivas, assim como para cada efeito são necessárias, da mesma forma, a criação de ações corretivas. Um bom projeto geralmente é bem blindado, não só com planejamento, mas com habilidades na execução destas ações, que em suma visam mitigar possíveis problemas. Vamos de novo pisar no chão com um bom exemplo. Imaginemos que nós somos bombeiros e recebemos um treinamento para determinadas manobras no combate a um incêndio e treinamos exaustivamente e semanalmente. Enfrentamos uma situação real, seguimos todos os nossos padrões de treinamento e se instala uma situação que não era prevista. Temos que pensar rápido, decidir e agir. Tudo isso em fração de segundo, porque o nosso objetivo é salvar uma vida, reduzir um prejuízo de um patrimônio, enfim. Nessa perspectiva, cada ação que acontece, cada fato novo que se manifesta, precisa ser registrado e para ele, da mesma forma, é importante ser realizada uma análise para entender que causa gerou aquela materialização daquele problema e quais são as consequências dele. Então é um processo de aprendizagem continuado. E, obviamente, eu não preciso aprender só com os meus erros. Eu posso observar os erros dos outros ou os problemas que os outros enfrentaram e qual a metodologia que eles utilizaram para a resolução, para a prevenção. Né? Então, essa perspectiva ela ressalta novamente um outro ponto que vimos aí na definição dos custos, que é a experiência. Né? A experiência desse gestor de projetos, desse gerente funcional que compõe a equipe do projeto, isso é sempre muito válido. Não significa prepotência e arrogância de afirmar que a antiguidade é posto, não. Mas que o conhecimento acumulado de um profissional é extremamente importante, não tanto para ser compartilhado, quanto para nos ajudar naquela análise de probabilidades, naquela percepção de que cenários são possíveis. Então, os riscos são, talvez até na minha percepção, são dos 5 elementos, juntamente com o escopo, o mais importante, porque eles vão implicar em muitas possíveis pivotagens, mudanças de direção ao longo do prazo, desde que sejam bem mapeados. Essas intercorrências deverão ser mínimas, mas com absoluta certeza elas acontecerão em algum momento, até porque estamos tratando com pessoas, né? São universos particulares, com reações também muitas vezes peculiares. E isso envolve comunicação, envolve negociação, né? Mas são os pontos aí. Por fim, chegamos ao quinto dos 5 elementos clássicos que compõem um projeto, a qualidade. Né? Qualidade é percebida em alguns livros como um conceito extremamente relativo. Se nós estivéssemos aqui conversando sobre qualidade em relação a um automóvel, talvez para mim
qualidade signifique, ou um grande atributo que para mim vai compor a qualidade daquele produto seja a revenda, o valor de revenda, uma menor perda na revenda. Talvez para você seja conforto, para uma outra pessoa seja status, para um outro seja desempenho. Então vejam, a qualidade teve, nessa variância de atributos, um conceito relativizado. Nessa mesma perspectiva, quando a gente fala em um projeto, a gente pode resumir de maneira bisurada que a qualidade significa o alcance dos objetivos. E esses objetivos são definidos a partir, lembrando, da percepção de necessidade e da oitiva com relação a quais são as expectativas. E achar a equação possível dentro dos recursos disponíveis para que isso seja alcançado. Então, se os objetivos foram alcançados, podemos afirmar que esse projeto ele foi aí revestido, ele foi aí finalizado com qualidade. Então, vamos também ler o que consta na nossa lâmina. A definição das necessidades e a mensuração, a oitiva das expectativas dos clientes do projeto devem ser equacionadas de forma a compatibilizar custos e prazos viáveis à satisfação da entrega final. Significa dizer que os padrões aqui definidos serão as metas de qualidade do projeto. Para tanto, a cada marco, indicadores de qualidade específicos são criados, são medidos. E, sendo necessário, ajustes serão implementados ao longo do ciclo de vida. Estes ajustes já devem ser previstos no planejamento e encarados como variáveis controláveis. Então, a qualidade é um elemento muito importante porque ele marca o êxito, o sucesso desse projeto. O projeto terminou, o projeto teve o seu prazo concluído, em tese, com respeito a custos, com respeito a escopo, acima de tudo, na verdade, com respeito ao planejamento que foi trabalhado. Lembrando sempre, planejamento é algo dinâmico e gerencial. É uma grande curva de aprendizagem que se desenha em um roadmap, em um caminho, não é? Mas que vai passar por adaptações ou aprimoramentos durante a sua execução. Da mesma forma, um plano de negócios vai seguir esse mesmo modelo, projeto segue esse mesmo modelo. Como consultor, eu sempre digo que cada consultoria é um projeto, porque toda consultoria precisa terminar. Né? Empresas de consultoria que se instalam no cliente e ficam lá de eterno não estão, na minha percepção, sendo éticas. Elas estão vivendo uma relação de construção de dependência. Né? E muitas vezes isso é tão difícil que a empresa cliente se sente vítima e quase que se apaixona pelo seu algoz. É uma espécie de síndrome de Estocolmo no mercado consultivo. Essa não é a nossa premissa. A premissa é que haja uma conclusão do processo e, mais ainda, um aprendizado para que o cliente não se torne dependente do que a gente fez. Ao contrário, nos chame para averiguar pontos específicos, implementações específicas, para decisões também específicas. Então, eu espero que vocês tenham achado o vídeo interessante. Nós, no próximo vídeo, vamos falar sobre os ciclos de vida, os formatos possíveis, a função, a necessidade do ciclo de vida, os controles também possíveis. E, por fim, nesse mês, vamos falar sobre as fases processuais de um projeto. Tanto o ciclo de vida quanto essas fases fazem parte do prazo, fazem parte da cronologia do projeto. Então, um grande abraço, até o próximo vídeo do mês e espero muito inscrições de vocês e, obviamente, seguir a nossa crescente na participação das lives. Na terceira live do mês, espero que a gente consiga ainda mais pessoas. Um grande abraço para vocês e permaneçam de máscara, porque é melhor pecar pelo excesso, é melhor entender os riscos que envolvem o não uso da máscara. Com todo respeito a todas as visões e opiniões, mas é preferível que a gente tente se cuidar do que a gente se basear
em especulações diversas, em desinformações diversas, que possam trazer risco para a nossa vida e para a vida de quem a gente ama, né? Incluindo cidadãos que a gente não conhece. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!